Olá a todos. Nessa videoaula vamos falar sobre uma outra maneira, um outro método de obter o vetor resultante, ou vetor soma, que é o método do paralelogramo. E vamos também falar sobre a lei dos cossenos, que é uma fórmula para calcular o módulo do vetor resultante quando eu uso a regra do paralelogramo. Então, primeiro, vamos ver uma situação bem simples, onde dois vetores são perpendiculares entre si. Aqui eu não coloquei o ângulo de 90 graus, mas eu estou afirmando que um vetor é horizontal e o outro é vertical. Só não coloquei 90 graus para não ficar poluída a figura. Então, essa situação aqui que eu estou mostrando aqui na esquerda, concentrando na esquerda, são dois vetores que eu quero obter o vetor soma, o vetor resultante. Um vetor é horizontal para a direita, o outro vetor é vertical para cima. Um vale 3 e o outro vale 4. Eu estou dando como exemplo aqui a grandeza vetorial força, mas não precisaria ser, né? Mas força é a grandeza vetorial mais comum, como eu disse aí nos vídeos passados, sobre vetores. Bom, no vídeo passado eu ensinei a regra do polígono. E pelo método do polígono, como é que eu obteria o vetor resultante entre esses dois vetores aqui? Como é que eu descobriria, como é que eu iria desenhar o vetor soma desses dois vetores? Eu teria que pegar, lembra, a bundinha desse vetor e arrastar ele até que essa bundinha encaixasse na cabecinha desse vetor. Então eu pegaria essa bundinha aqui e transportaria, clico no vetor, arrasto ele até que a bundinha dele se encaixe aqui nessa cabecinha, que é o que eu fiz aqui, aqui no desenho da direita. Lembra? Ó, aqui eu peguei a bundinha do vetor de 3 newtons e coloquei na cabecinha do vetor de 4 newtons. E lembra, como é que é o vetor soma ou o vetor resultante? Pelo método do polígono. Pelo método do polígono, o vetor soma ou vetor resultante é aquele que nasce na primeira bundinha e morre lá na última cabecinha. Deixa eu tentar desenhar aqui, então. Esse é o vetor soma, nessa situação. Ele nasce na primeira, a origem, a bundinha dele é junto com a bundinha do primeiro e a cabecinha dele é junto com a cabecinha do último. E como aqui é 90 graus, para descobrir quanto que vale o vetor soma nesse caso, o vetor soma ou vetor resultante, né, eu prefiro chamar de R, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu posso aplicar Pitágoras, porque esse cateto é 3, esse cateto é 4. Fazendo as continhas aí, eu descubro que R é igual a raiz de 25, que é igual a 5. E esse daqui é o triângulo pitagórico, né? É bom lembrar que se um cateto vale 3 e outro cateto vale 4, a hipotenusa vale 5. Então, o resultante nesse caso é 5, usando o método do polígono. Mas agora eu quero ensinar para vocês uma outra maneira. A outra maneira é a regra do paralelogramo. E como é que é a regra do paralelogramo? A primeira mudança é assim. Ao invés de juntar a bundinha com a cabecinha, eu junto as duas bundinhas, igual eu desenhei aqui embaixo. Acompanha a figura aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou usar o método do paralelogramo. Repara que o primeiro passo para usar o método do paralelogramo é juntar, é unir as bundinhas dos vetores. Então, eu pego, ao invés de pegar essa bundinha, igual eu tinha feito aqui, e encaixar nessa cabecinha, eu não faço isso. Eu pego a bundinha junto com a bundinha. Fica bundinha com bundinha. E aí, qual é o segundo passo para desenhar o vetor soma pelo método do paralelogramo? É assim, da cabecinha desse vetor, da cabecinha do primeiro vetor, eu traço um pontilhado paralelo ao segundo vetor, igual eu estou fazendo aqui. Ó. E da cabecinha do segundo vetor, eu traço um pontilhado paralelo ao primeiro vetor. E quando eu traço essas duas paralelas, eu obtenho um paralelogramo. E é por isso que esse método é chamado método do paralelogramo. E nesse caso, quem que vai ser o vetor soma? Vai ser o vetor que nasce nas duas bundinhas e que morre lá no cruzamento das pontilhadas. Então, esse daqui é o vetor soma. Esse é o vetor soma. Se vocês notarem, ele vai ser idêntico ao vetor soma usando o método do polígono que a gente fez aqui em cima. E é óbvio que teria que ser idêntico. O método é diferente, mas o método está sendo usado, métodos diferentes estão sendo usados para descobrir o mesmo vetor. Que vetor? O vetor resultante. O vetor resultante entre dois vetores. O vetor soma de dois vetores. Aquele vetor que eu obtenho quando eu somo o vetor 4 com o vetor 3. E é óbvio que vai dar o mesmo resultado, porque se esse 4 é horizontal para a direita e esse 3 é vertical para cima, tanto nesse caso quanto nesse caso, o vetor soma vai dar o mesmo resultado. E se vocês notarem, não só o desenho é igual, ó, igualzinho, olha aqui em cima o R, olha aqui embaixo o R,
Não só o desenho é igual, como o resultado, obviamente, também tem que ser igual. Repara que eu posso pegar esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse cateto aqui vale 4, esse cateto aqui vale 3, e ele vale 3 porque ele tem o mesmo tamanho que esse, ó. Então, de novo, é o 3, 4, e quanto que vale a hipotenusa? 5. Então, esse é o método do paralelogramo. Então, retomando, porque o método do paralelogramo, ele é muito usado para resolver exercícios de força e de vetores como um todo. Por quê? Porque ele é muito prático. Na hora dos exercícios, muitas vezes é mais conveniente usar o método do paralelogramo que do polígono. Então, retomando aí, qual que é o primeiro passo para usar o método do paralelogramo? Primeiro, junta bundinha com bundinha. Segundo, traça os pontilhados paralelos. Terceiro, o vetor resultante é aquele que nasce na bundinha e que morre lá no cruzamento dos pontilhados. Bom, vamos dar outros exemplos aqui. Aqui embaixo eu trouxe mais exemplos. Por exemplo, e se esse vetor 3 newtons e 4 newtons não fosse 90 graus, mas sim 60 graus? Repara, de novo, a gente vai aplicar... Espera só um pouquinho aqui, vou apagar uma coisa para não induzir vocês. De novo, vamos aplicar o método do paralelogramo. Da cabecinha, lembra? Aqui, ó, eu já deixei as bundinhas juntas. Ó. O 3 newtons e o 4 newtons já estão com as bundinhas unidas. E agora o que eu vou ter que fazer? Da cabecinha desse de 3 newtons, eu tenho que traçar um pontilhado paralelo ao de 4 newtons. Repara, ó, paralelo ao de 4 newtons. E da cabecinha do vetor de 4 newtons, eu tenho que traçar um pontilhado paralelo ao vetor de 3 newtons. Esse aqui é paralelo. Aqui convém chamar atenção para uma coisa que é um erro muito comum. Ó. Repara, esse daqui muita gente desenha errado, ele tem que ser paralelo. Por isso chama a regra do paralelogramo. Paralelo a esse vetor de 3 newtons. Ó. Tem que ser paralelo direitinho, assim. Até no começo convém usar a régua, né? Para acertar direitinho como é que desenha. E quem que vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, ou o vetor soma, vai ser o que nasce nas duas bundinhas, e que morre lá no cruzamento do pontilhado. Esse vai ser o vetor resultante, ou vetor soma. Esse é o vetor R nesse caso. Repara que esse vetor R deu maior do que no caso de 90 graus. Ó. No caso de 90 graus, que aqui era 90 graus, o vetor R tinha esse tamanho, e quando é 60 graus, repara que ele ficou um pouco maior do que quando era 5. E agora como é que eu faço para descobrir quanto vale esse R? Agora não dá mais para usar Pitágoras, porque esse ângulo não é mais 90 graus. Então eu uso a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é a fórmula para calcular quanto que vale o módulo do vetor resultante quando eu uso a regra do paralelogramo. Então, a lei dos cossenos me diz o seguinte: o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo do primeiro vetor somado ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor somado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. O ângulo entre os vetores, nesse caso, é 60 graus. Então, vezes cosseno de 60 graus. Se a gente fizer essa continha aqui, fica r ao quadrado é igual a 9 mais 16 mais... Todo mundo deve se recordar que o cosseno de 60 graus é igual a meio. Quem esqueceu, olha lá nos livros de matemática. Cosseno de 60 é meio. Então, essa conta fica 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 4, que é 24. E 24 vezes meio, que é 12. Lembra que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Portanto, mais 12. Mais 12. Então, a conta fica 16 mais 9, que é 25. 25 mais 12, 37. Então, r ao quadrado é igual a 37. E se o r ao quadrado é igual a 37, o r é igual a raiz de 37. Raiz de 37 vale aproximadamente 6,1. Lembra que se fosse 36, daria 6 cravado, né? 37 é 6,08, é uma dízima aí. Então, quanto que deu a resultante nesse caso? Aproximadamente 6,1. Como eu havia dito para vocês, 6,1 é maior do que 5, né? Lembra, aqui em cima eu tinha somado o vetor 3 e o vetor 4 quando era 90 graus e a resultante tinha dado 5. Agora, eu somei os mesmos vetores 3 de módulo 3 e de módulo 4, mas agora eles não formam mais 90 graus, e sim 60 graus.
E agora a resultante não deu 5, deu 6,1. Por quê? Porque os vetores eles estão mais paralelos do que eles estavam anteriormente. Anteriormente estava assim, ó, um vetor 4 para cá e o vetor 3 para cá. Agora, o 4 continua horizontal, mas o 3 está menos paralelo, ele está mais próximo. Ele está mais próximo do 4. Então, ele ajuda mais a formar um vetor resultante maior do que nessa situação aqui. E agora vamos ver uma outra situação, que o ângulo é 120 graus. Deixa eu apagar aqui para... Tinha feito um rascunho aqui. Vamos lá. Então, de novo, ó, vou usar o método do paralelogramo. Qual o primeiro passo para usar o método do paralelogramo? O primeiro passo é juntar bundinha com bundinha. E eu já desenhei eles aqui, juntadas bundinhas com bundinha. E aí, qual o segundo passo? Da cabecinha do vetor de 3 newtons, eu desenho uma paralela, um pontilhado paralelo ao de 4 newtons. E da cabecinha do de 4 newtons, eu desenho um pontilhado paralelo ao de 3 newtons. Nossa, está muito feio aqui, deixa eu melhorar um pouco. Um pontilhado paralelo ao de 3 newtons. E quem que vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser o que nasce na primeira bundinha, nas duas bundinhas, desculpa, e que morre lá no cruzamento dos pontilhados. Esse daqui é o vetor resultante. Ó. Esse é o vetor resultante. Se vocês notarem, o vetor resultante agora deu muito menor do que tinha dado nas outras duas situações. Olha o tamanho do resultante aqui e olha o tamanho do resultante aqui, né? 5. Nesse caso, o vetor resultante deu menor, ó. Deu bem menor. E como é que eu faço para calcular quanto que vale esse vetor resultante? Mesma regra, lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? O resultante, o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao primeiro vetor ao quadrado, o módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. No caso, o ângulo entre eles é 120 graus. Vocês lembram lá da matemática que o cosseno de 120 graus é menos meio. Menos meio. E, portanto, o r ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24, e 24 vezes menos meio dá menos 12. Então, ao invés de mais aqui, fica menos 12. Tinha ficado menos, né? Menos 12. E agora, quanto que dá essa conta? 16 menos 12 é 4. 9 mais 4 é 13. Então, r ao quadrado é igual a 13. E se r ao quadrado é igual a 13, o r é raiz de 13. E raiz de 13 vale aproximadamente 3,6. Aproximadamente. Portanto, esse r aqui, o módulo dele é aproximadamente 3,6 newtons. Então, repara uma coisa, ó. Nesse caso aqui, a resultante deu menor do que tinha dado nesse caso aqui, de 3 e 4 newtons. Porque nesse, assim, ó, quando eu tenho, acompanha aqui, ó, quando eu tenho assim, 3 para cima e 4 para o lado, esse 3 não está nem ajudando e nem atrapalhando o 4. Ele não está nem a favor do 4 e nem contra o 4. E aí a resultante deu 5. Lembra, a gente fez paralelogramo, a resultante deu 5 aqui. Agora, quando eu tenho assim, ó, o 4 para cá e o 3 assim, formando 60 graus, agora o 3 está ajudando um pouquinho o 4. Não é igual se ele tivesse no mesmo sentido, mas ele já está um pouquinho ajudando mais do que ele estava aqui nessa situação. E nesse caso, a resultante, a gente fez paralelogramo, e a resultante deu 6,1. 6,1. E nesse caso aqui, esse terceiro último que a gente viu aqui embaixo, o 4 para a direita e o 3, ele estava até atrapalhando um pouco, né? Ele estava contra assim, o 4. Não totalmente contra, mas um pouco contra. E esse fato dele atrapalhar um pouco fez com que a resultante ficasse menor, né? 3,6. 3,6. Então, resumindo, eu queria que vocês notassem uma coisa importante aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá para caber. Ixi, deixa eu reduzir aqui para entrar todo mundo na página. Tá. Não entrou, vou arrastar aqui. Espera só um segundo, pessoal. Opa. Agora entrou. Pronto. E vamos voltar ao tamanho
130 que eu acho que é melhor, né? Coube. Pronto. Voltando então. Aqui eu gostaria de comentar um fato que às vezes o aluno não se dá conta, né? Lembra, a gente está somando vetores. E somar vetores não é a mesma coisa que somar números. E aqui eu vou fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente viu nos outros vídeos e nesse. Ó. E eu vou usar como exemplo um vetor 3 e o vetor 4. Então, todas as situações aqui, a gente já viu, ou nesse vídeo ou nos vídeos passados, em todas elas a gente estava somando o vetor de 4 unidades. Quanto que dá, um vetor de 3 com um vetor de 4 unidades? Quanto que dá mesmo um vetor de 3 unidades e um de 4 unidades se eles tiverem sentidos opostos? A gente já viu que nesse caso, o vetor resultante dá 1. E se os dois vetores têm o mesmo sentido, 3 e 4 no mesmo sentido, o vetor resultante dá 7. E um vetor de 3 e um vetor de 4 perpendiculares, o vetor resultante dá 5. E um vetor de 3 e um vetor de 4, quando o ângulo entre eles é de 60 graus, dá 6,1. E um vetor de 3 e um vetor de 4, quando o ângulo entre eles é 120 graus, dá 3,6. O que eu quero chamar atenção para esse caso é que a gente está em todos os casos somando um vetor 3, somando um vetor cujo módulo é 3, com um vetor cujo módulo é 4. Se somar vetores fosse a mesma coisa que somar números, isso daria, sem pensar inequivocamente, daria 7, não é verdade? Mas não é o caso. Não é o caso. Por quê? Porque eu estou somando vetores. E a soma de 3 com o 4, de um vetor de módulo 3 com um vetor de módulo 4, não dá necessariamente 7. Dá uma olhada aqui. Ó. O vetor 3 mais o vetor 4 nessa primeira situação deu 1. Um vetor 3 mais 4 nessa situação deu 7. Um vetor 3 mais 4 nessa situação deu 5. Um vetor 3 mais 4 nessa situação deu 6,1. E o vetor de 3 mais o vetor de 4 nessa situação deu 3,6. Portanto, a soma de vetores, ela não é a mesma coisa que somar números. E é isso que eu preciso chamar a atenção de vocês. Um vetor 3 mais um vetor 4 pode dar qualquer número entre 1 e 7. E esse é um outro atributo que eu gostaria de conversar. Ó. Repara, se eu estou somando o vetor 3 com o vetor 4, o mínimo que o vetor resultante pode resultar é 1. Esse é o mínimo. E o máximo é 7. Quando que é o vetor mínimo? O mínimo vai ser quando os vetores estiverem no mesmo sentido. Deixa eu até voltar aqui rapidamente, tirar essas bolinhas aqui. Ó. Então, aqui, ó, essa situação aqui inicial é o mínimo que vai dar quando os vetores se atrapalham o máximo possível. Tá 4 para um lado e 3 para o outro. Esse 3 atrapalha muito o 4 nesse caso, então só sobra 1. Esse caso é o caso que eles mais se ajudam. Ó. O 3 e o 4 estão no mesmo sentido, então o vetor resultante dá o máximo possível. Então, essa primeira situação é o mínimo e essa segunda situação é o máximo. E se vocês notarem, todas as outras situações, o vetor resultante dá um número entre 1 e 7. Nunca vai ser maior do que 7 e nunca vai ser menor do que 1. Dá uma olhada, essa situação aqui, por exemplo, deu 5 aqui embaixo. Ó. 5 é um valor entre 1 e 7. Essa situação aqui ó, deu 6,1. 6,1 é entre 1 e 7. Essa situação aqui deu 3,6. 3,6 é entre 1 e 7. Então, dados os dois vetores quaisquer, a resultante mínima vai ser quando eles tiverem sentidos opostos. A resultante máxima vai ser quando eles tiverem o mesmo sentido. E qualquer outra situação vai ser um valor intermediário entre o mínimo e o máximo. Bom, ainda nesse vídeo eu gostaria de comentar erros comuns que os alunos cometem quando estão usando o método do paralelogramo. De novo aqui ficou um pouco... saiu aqui da área de filmagem. Então eu vou arrastar para cá, rapidamente. Espera só um segundo. Erros comuns. Depois que a gente explica tudo, né, a gente fica até um pouco triste, o aluno vai lá e vai desenhar o vetor soma e me faz uma coisa dessa aqui assim. Ele está tentando usar o método paralelogramo, tá bundinha, por que eu sei? Porque tá bundinha com bundinha. Ó. E aí ele vai e desenha o vetor resultante como se fosse esse vetor aqui, ó,
que junta as duas cabecinhas. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque o vetor soma, ele é obtido, lembra? É assim o vetor soma, ó, da cabecinha de um paralelo ao outro, da cabecinha do outro paralelo ao 1. E o vetor soma é esse que eu estou fazendo em azul agora. Ó. Ah, professor, mas eles vão ter o mesmo tamanho. Não importa que eles vão ter o mesmo tamanho. Esse vermelho está errado, porque um vetor não importa só o tamanho, importa também a direção e o sentido. E esse vermelho que o aluno desenha assim está errado, porque a direção e o sentido dele está diferente da direção e do sentido do vetor soma correto, que é essa daqui que eu destaquei em azul. Então, isso daqui está errado fazer. Essa é um outro erro comum, é esse daqui, ó. O aluno faz direitinho o pontilhado paralelo, mas não coloca a flechinha no vetor. Um vetor, ele é um segmento de reta orientado. Ele tem que ter uma direção e tem que ter um sentido também. E se ele coloca só a reta, eu não sei se o sentido é para cá ou para cá. Então isso também está errado. O certo seria colocar o sentido. Portanto, isso também está errado. Um outro erro comum que aparece nos exercícios é isso daqui, ó. O aluno desenha essa reta aqui, ó, esse pontilhado, sem tomar o cuidado de ele ficar paralelo a esse vetor. Lembra que o correto seria desenhar o pontilhado assim, ó, paralelo ao outro vetor. E aí o vetor resultante seria esse que eu estou fazendo em azul, ó, que dá bem maior desse que o aluno obteve quando errou daquela maneira. Portanto, isso é um outro erro comum. Tomem cuidado, tentem evitar esse tipo de erro. Finalmente, para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar, mais uma vez aqui ficou fora da área, vocês me perdoem, deixa eu colocar aqui na área rapidamente. Ops. Deixa eu só arrastar aqui na área. Tem algumas situações que são muito frequentes no vestibular e que vale a pena até memorizar, porque elas aparecem muitas vezes, né? A gente viu que um vetor de 3 unidades e um vetor de 4 unidades, a resultante vai ser 5 unidades. Esse daqui é um triângulo pitagórico. Ele tem a seguinte propriedade. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, ele é um triângulo pitagórico. A propriedade dele é a seguinte. Bom, reparem que esse cateto aqui também vale 3, né? Então, esse cateto vale 3, esse cateto vale 4, a hipotenusa vale 5. E ele é um triângulo pitagórico. E qual é a propriedade do triângulo pitagórico? Que se eu multiplicar os catetos por um número, a hipotenusa fica multiplicada pelo mesmo número. Então é muito comum no vestibular aparecer, ao invés do 3, do 4 e do 5, aparecer o 6, o 8. Repara que o 6 e o 8 eu multipliquei o 3 por 2, multipliquei por 2. O 4 por 2 também. 4 vezes 2 é 8. E a hipotenusa fica automaticamente multiplicada por 2 também. Vai dar 10. Era 5 e vira 10. Então, outro triângulo que aparece bastante, né? Que aparece bastante no vestibular é esse, o 6, 8, 10. E aqui eu multipliquei tudo por 3. Ó. Repara, 9 é esse cateto 3 multiplicado por 3. 12 é o cateto de 4 multiplicado por 3. E 15 é o resultado, a hipotenusa, que é a hipotenusa que vale 5 multiplicada por 3. Então, essa é uma outra situação que também é frequente. É o 9, o 12 e o 15. Então, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 e assim por diante. Eu poderia multiplicar por qualquer número. Isso não para. Finalmente, para finalizar o vídeo, eu gostaria de comentar o seguinte. Tem aluno que já aprendeu lá na matemática, que se eu tenho um triângulo assim, ó, se eu tenho um triângulo, e esse ângulo aqui, esse ângulo, deixa eu mudar de cor, esse ângulo é θ, e esse lado vale A, esse lado vale B, e esse lado vale C, ele aprendeu a lei dos cossenos lá na matemática, que dizia que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Aí o aluno que lembra disso, na hora que ele está vendo a lei dos cossenos, ele fala, professor, você colocou mais lá, e eu lembro que na matemática a gente usava menos. Por que essa diferença? A diferença é o seguinte, aqui na matemática você estava descobrindo esse lado aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho, ó, esse lado C. E quando eu uso a regra do paralelogramo, vou até mudar de cor aqui, ó, quando eu uso a regra do paralelogramo, lembra, isso daqui é um vetor, esse daqui é um outro vetor, e quando eu uso a regra do paralelogramo, eu faço esse pontilhado paralelo,
a esse pontilhado paralelo, e o que eu descubro é esse vetor que eu estou fazendo em verde aqui. Ó. Esse é o vetor que eu descubro. E repara que esse vetor não é o mesmo que o vetor C. E, portanto, a fórmula para calcular ele não usa o menos, usa o mais. Tudo bem? Então, essa é a diferença aí entre o que você aprendeu na matemática e a lei dos cossenos para a física. Muito obrigado e até um próximo vídeo.